Olá, meu povo lindo do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do canal Vencendo com Cristo. Você que não conhece, vai lá no nosso canal Vencendo com Cristo no YouTube, curta, compartilhe, seja um disseminador juntamente comigo da palavra de Deus. E hoje a palavra que eu deixei está no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 29. Vamos para a palavra? Efésios 4, 29 vai falar assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha só que palavra. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem que os outros cresçam na fé e consigam o que necessitam, para que as coisas que vocês digam e façam aos que ouvem, façam bem aos que ouvem. Faça bem, faça que a pessoa venha mudar o que ela está ouvindo de você. É isso que está querendo falar. Aqui na reflexão, eu quero estar compartilhando com você, vai falar assim: nossa boca é um importante instrumento para levar a palavra de libertação. É ou não é verdade? O instrumentozinho tão pequeno do corpo humano chamado-se língua, mas que é tão difícil de controlar. Se a gente parar para pensar, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque Deus sabia que era muito mais importante nós ouvirmos do que falarmos. E ainda assim temos a boca para fechar e abrir e guardar um instrumento que faz uma diferença na vida de muitas pessoas. Com uma palavra você pode edificar, e a mesma palavra que sai da sua boca você pode amaldiçoar e também pode matar muitas pessoas. Aqui está falando assim, ó: nossa boca é um importante instrumento para levar a libertação. E é justamente por isso que devemos medir o que falamos e refletir se a nossa boca é um canal de bênção ou de maldição. O que jorra dos seus lábios demonstra o que está dentro do seu coração. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Você pode ver que pessoas feridas, elas abrem a boca para ferir pessoas. Pessoas saradas, elas saram as pessoas. E às vezes a pessoa prefere perder a razão para ter uma salvação, para poder a pessoa ser feliz. E quem é maduro, geralmente é o primeiro a abrir mão da sua razão para que o outro possa ter felicidade e liberdade em Cristo Jesus. Uau, que lindo! Com a nossa língua podemos curar ou ferir. Cabe a nós escolhermos o que amplificamos com a nossa boca. Ciente dessa responsabilidade, devemos controlar nossa boca para falarmos apenas o que realmente queremos dizer. A Bíblia pode nos ajudar e como podemos desenvolver o nosso autocontrole. Mais do que uma fonte de sabedoria, a Bíblia contém palavras que curam e salvam o homem. A Bíblia fala que o fruto do Espírito, quem busca tem domínio próprio, temperança, mansidão. Então, a palavra de Deus, ela que nos fortalece para poder nós sermos nova criatura todos os dias. Para poder a gente olhar para aquela pessoa que é tão difícil às vezes de conviver, são processadas, fala palavras que ferem, e olhar não com raiva, apesar do que a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. Em Provérbios 15:1 vai falar isso. Mas a palavra dura suscita a ira. É ou não é verdade? Quantas vezes a pessoa veio com palavras rudes e ela esperava que você também viesse
retroceder da mesma forma, retroficar ali da mesma forma. E você, com muita sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, fala palavras de amor, fala palavras brandas e desmorona quem esperava que fosse encontrar o contrário. Então é por isso que a palavra de Deus é um alimento diário da nossa vida, é o manual do crente para sermos alimentados e fortalecidos em Cristo Jesus. Porque só quem tem Cristo tem amor à vida, tem amor à palavra de Deus e não se importa se está certo ou errado. O importante é que a palavra de Deus seja disseminada e que você seja um testificador de Cristo, que você realmente esteja ali conduzindo o caráter de Cristo. As suas atitudes, elas demonstram mais do que 1000 palavras. Você demonstra por fé e por ações quem você está em Cristo, como você está em Cristo e quem você é verdadeiramente em Cristo também. E aqui vai falar assim, a Bíblia pode nos ajudar, ela nos dá sabedoria, ela contém palavras que curam e que salvam o homem. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, passamos a falar do nosso coração com que ele está cheio. Mais do que isso, passamos a agir conforme a palavra e não dizemos com a nossa boca, mas com nossos atos, o que eu acabei de falar, que a sua boca seja um canal de bênção. Sendo um canal de bênção, evite falar desanimadamente, procure pensar antes de falar. Quanto mais escolhemos o que vamos dizer, mais agimos com sabedoria. Aquela crítica construtiva, sabe? Procure falar palavras que levante seu irmão para construir. Não é necessário criticar, mas sim indicar soluções. Uau! Eu sempre falo que a crítica, para mim, construtiva é aquela que edifica. Eu critico, mas eu dou a solução. Eu sempre falo o contexto negativo, mas também falo o positivo. E não é o que você fala, mas como você fala. Eu posso muito bem falar assim mesmo, que essa água não está boa, mas de uma forma que não ofenda a pessoa, dona da água. Se eu falasse, nossa, essa água eu provei, tá diferente, um sabor diferente, você não acha? Prova para você ver como tá diferente. Ontem nós bebemos, estava um sabor tão diferente, se você não acha? Às vezes, a forma que você falou, a pessoa vai provar, é verdade, tá diferente. Agora, se você falar, nossa, que água ruim, que água nojenta, nossa, quem dá conta de beber uma água dessa? Você vai ofender com a palavra. E a forma que a gente falou foram diferentes, mas o conteúdo foi a água, foi o mesmo assunto. É isso que faz a diferença, não é o que você fala, mas como você emprega o que você quer transmitir. E eu também quero deixar aqui uma reflexão para a gente estar compartilhando aqui em Provérbios, alguns versículos que falam sobre isso. E tem uma reflexão aqui que fala, respostas amáveis promovem a paz. Não é verdade, gente? Uma resposta amável desmorona totalmente uma confusão. Minha avó dizia que só briga dois quando dois quer. E às vezes eu ficava pensando, é verdade, ninguém briga sozinho. Se eu quiser ter paz, eu vou perder a razão. As duas nunca vão andar juntas. E fala assim, a resposta dedicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Muitas vezes nós cometemos pequenos erros sem percebermos, largamos as roupas sujas da casa, estacionamos o carro na frente da garagem de alguém, esquecemos de guardar algum alimento na geladeira, depois de consumi-los, ou deixamos algum lugar, ou então esquecemos algum recado que tinha que dar. E às vezes quem estava esperando aquele retorno fica chateado ou alguma coisa leva à ofensão. Porque às vezes a pessoa vem de um dia tão tumultuado e chega na frente da casa dela para estacionar o carro, tá lá um carro na frente da garagem dele e ainda tem uma placa, não estacione. Quem não fica zangado com uma situação dessa? Ou quando você chega na sua casa, você teve um domingo todinho trabalhando, organizando sua casa, e quando você chega na segunda-feira, tá tudo jogado, fora do lugar, e você já tá ali,
chateados de você ver aquela situação. É ou não é pelos erros que nós cometemos? Mas aí que tá. Quando o coração da gente está cheio, alimentado pela palavra de Deus, aí vem o versículo que vai falar, no versículo 1 do capítulo 15. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E no versículo 4 vai falar, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruel desanimam a gente. Olha só a diferença do como você fala. Não o que você fala, mas como você emprega a palavra. A palavra, ela pode alimentar e ela também pode matar. E aqui, se a gente for acompanhar o versículo Provérbios, capítulo 17, vamos lá na palavra? Provérbios é um livro de muita sabedoria, né? Se a gente for ler, tantos conselhos bons existem nele. Capítulo 17, versículo 27, não, vamos ver 27. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e ser inteligente se ficar calado. Uau, olha só. Quem controla as suas palavras é sábio. Quem pensa antes de falar, quem escuta mais, raciocina mais e quando vai responder é sábio nas suas palavras. E ele fala aqui, mantém-se a calma e mostra que é inteligente. E quando fala, geralmente as pessoas acatam, porque sabe que vai sair respostas construtivas, que vai construir. Até um tolo, ele pode ser sábio e ser inteligente quando ele fica calado. Perde-se ali a razão e ganha em sabedoria, né? E se você também for observar, no capítulo, no Provérbios 18, no versículo 20 ao 22, vai falar assim, você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou pode destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Uau! Às vezes uma palavra, ela edifica a vida de uma pessoa que está ali passando num momento tão difícil e aquela palavra foi um acalento para a alma dela. Foi um alimento que ela precisava tanto para poder ali fortalecer a vida dela. Mas também, às vezes, palavras levaram a pessoa a ser destruídas e morta espiritualmente. Morreu espiritualmente. Uma palavra que feriu um coração de uma pessoa afasta a pessoa da presença de Deus, faz a pessoa desvanecer na fé. Quantas pessoas estão ali sendo mortas espiritualmente por palavras que foram usadas por outras pessoas que às vezes têm muito mais tempo de evangelho, mas não tem tempo de maturidade. Idade, eu sempre falo que não quer dizer maturidade. Tem pessoas que têm muitas idades, idade avançadas, mas não têm maturidade suficiente de medir o que fala, as palavras. Então, se não formos para nós edificarmos com nossas palavras, que nós venhamos ter prudência no falar e ouvir mais. Às vezes, mais antes ficar calado do que falar e não edificar e matar alguém que está se gatinhando para poder sobreviver. Todos os dias. Todos os dias nós temos uma luta e o adversário ele veio para matar, roubar, destruir. O propósito dele na terra é esse. Então ele tem que cumprir a missão dele. Mas a nossa missão é ganhar vidas através da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela edifica, salva, transforma e dentro da gente tem que ter testificação de Cristo. Sabe, a palavra de Deus vai falar que o padrão da vida cristã também está lá em Efésios, no capítulo 4. A palavra que eu deixei foi em Efésios 4, 29, que falou
que a gente aprendeu ainda agorinha aqui falando sobre a palavra de Deus, falando, não digam palavras que façam mal. Deus adverte, não digam palavras que façam mal, fique calado aos outros. Não usem palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, que ajudam o outro a crescer na fé, que estimule, que fortaleça ao outro a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Quantas vezes nós estamos animados em uma pessoa cheia de Deus, com palavras que animam, que você sai de lá fortalecido, contagiante, não é? Mas anda com uma pessoa pessimista, anda com uma pessoa que não tem Deus, que tudo para ela é difícil. Nossa, tem horas que você sai pesado de tanto que ela contamina você. Então, aqui ele vai falar isso. E se a gente for ver o padrão verdadeiramente da vida do cristão, está aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, começando no versículo 22, que vai falar assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estavam sendo destruídos pelos seus desejos. Abandonem, enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, façam novo, vivam novo em Cristo. Fale menos, escute mais e quando falar, fale transbordando de amor, que é o que Deus sempre mostrou ao próximo. A tua palavra, que ela seja branda, que ela edifique, que ela transforme vidas e que você seja um canal de bênçãos através da vida de pessoas que precisam ser alimentadas espiritualmente. E que o Senhor Jesus possa te usar para você falar muito do amor de Cristo e ganhe muitas almas pelas suas atitudes, pela sua generosidade e pelo seu amor que Cristo impulsiona dentro da gente, para que nós possamos salvar vidas, libertar pessoas que estão oprimidas pelas garras de Satanás. Quantas pessoas estão aí sofrendo com depressão, sabe? Precisando de palavras sábias, palavras que vinham edificar. E que eu e você seja uma dessas pessoas que transforme a vida de pessoas. Como Cristo transformou nossa vida, que nós venhamos também transformar a vida de muitas pessoas no mundo. Amém? Que Deus abençoe você.